Pessoal, vamos lá, vamos para a segunda aula, onde eu vou explicar para vocês como que se formou o seu alto valor, ou seja, qual o valor que você atribui para você enquanto pessoa, enquanto ser humano. Se você se dá muito valor, se você se dá pouco valor, ou se você nunca parou para pensar nisso, então vem comigo que eu vou explicar para você como que isso acontece dentro de você, tá bom? Primeiro, nosso olhar enquanto ser humano, ele nasce sobre a perspectiva, sobre o olhar que o outro atribui para mim. Então vamos pensar, você foi gerada lá dentro da barriga da sua mãe e aí você chegou nesse mundo, nasceu, né? Toda a experiência, toda a história que você constrói a partir de ser gerada dentro do ventre da sua mãe, você já está construindo a tua percepção de mundo, né? Se eu sou bem-vinda nesse mundo, se eu não sou bem querida nesse mundo, se eu era desejada, se eu não era desejada, se eu era um bebê muito esperado, ou se eu fui uma surpresa para minha mãe, para o meu pai, enfim, né? Para a pessoa. Quando eu falo o outro, a pessoa que nos criou, entendam seus criadores, né? Se você foi criada, educada pela avó, pela tia, por uma pessoa conhecida, ou, né, se você morou num orfanato, pela diretora, preceptora, enfim, a pessoa que cuidou de você, que te acompanhou durante aí teus primeiros anos de vida. Então eu vou atribuindo significados para as coisas que vão acontecendo comigo. E a ordem da formação dessa estrutura de atribuir um significado para as coisas que me acontecem, ela acontece na seguinte ordem. Primeiro, atenção. Então, existem determinadas coisas que chamam a minha atenção, enquanto outras coisas não chamam, tá? Isso já vem contigo, então você vai dar mais foco, vai dar mais atenção para determinadas coisas. Tem pessoas que dão mais atenção para os fatores positivos, tem pessoas que dão mais atenção para as regras, tem pessoas que dão mais atenção para as coisas tristes, tem pessoas que dão mais atenção para as coisas alegres. Então você consegue perceber que tipo de atenção você dá para as coisas, que qualidade de atenção, para onde está teu olhar, teu foco, quando você conta a tua história de vida. Quando você conta, você vai selecionar recortes. Não tem como contar a tua história de vida inteira, né? Então você seleciona partes da tua vida para contar para as outras pessoas. Mas mais importante do que isso, você seleciona partes da tua vida, você foca a tua atenção e conta essa história para você mesma. A história que você está contando, a sua história, você está contando para você mesma, é onde você está prestando a atenção da sua história. Muito bem. Então, depois que eu presto atenção em determinada coisa, do meu jeito, eu vou interpretar aquilo, tá? Então, eu posso interpretar, por exemplo, um feedback de uma maneira que é uma chinelada. Então, eu tô apanhando, levando aquela bronca. Então eu vou interpretar aquilo, ou o mesmo feedback, né, o mesmo retorno que a pessoa tá te dando a respeito de um comportamento, de algo que ela gostou, de algo que ela não gostou, posso interpretar aquilo como: olha, essa pessoa se interessou por mim, olha, essa pessoa me percebeu. Então a interpretação que eu vou dar para aquela coisa que eu prestei atenção é o segundo passo. E qual que é o terceiro passo? É eu atribuir um sentimento, uma emoção para aquilo. Então eu posso, por exemplo, receber um retorno de alguma coisa, dei atenção para aquilo, eu vou interpretar aquilo como: olha, essa pessoa prestou atenção em mim. E aí, no segundo passo, eu vou sentir uma emoção, um sentimento a respeito daquilo que eu interpretei. Eu posso ficar triste porque eu senti com aquilo, veio uma lembrança aqui na minha cabeça, eu lembrei da minha mãe que falava comigo daquele jeito e eu fiquei sentindo saudade da minha mãe, por exemplo. Então eu atribuo uma emoção. Tudo que você viveu até aqui
tudo que você passou até aqui seguiu exatamente esse fluxo. Primeiro você prestou atenção, depois você interpretou aquilo e depois você sentiu aquilo, tá? E isso tudo, esse conjunto dessas três partes, essa tríade, forma um significado. O conjunto de significados que você carrega junto com você, aí dentro de você, ele basicamente vai dizer para você mesma qual o teu valor. Então, se eu sinto que eu não tenho valor, que a opinião dos outros é sempre mais importante que a minha, ou que o tempo dos outros, os objetivos das outras pessoas é sempre mais importante do que os meus objetivos de vida, esse é um significado que eu dei para essa sequência de histórias que eu contei para mim mesma, de interpretações que eu dei para essas coisas e de emoções que eu atribuí para isso. Então, para a gente desconstruir tudo isso, porque eu entendo que se você tá aqui nessa formação, é porque você deseja desconstruir algumas construções que você fez e alguns significados que você deu para muitas coisas na sua vida. E eles não te trazem para um lugar bom, eles te trazem para um lugar onde você não gosta de estar, senão você não estaria aqui, tá? Vamos partir desse princípio. Então, eu sei que as coisas que eu atribuí significado, primeiro, é sobre o olhar do outro sobre mim. Então, se o outro me olha com um olhar de interesse, de importância, de real escuta, seu pai, sua mãe te escutavam quando você era criança? Ou eles diziam sempre depois e você não recebia atenção? Esse olhar do outro, ele vai dizer para mim, de alguma forma, qual o meu lugar no mundo, qual o valor que eu tenho enquanto pessoa. E a gente precisa saber que aquela criança que existiu lá atrás, ela não existe mais. Hoje você é uma adulta que viveu todas aquelas histórias num momento em que você era frágil, física e emocionalmente. Então a estrutura que você tinha, fisicamente você não conseguia se proteger das surras, das chineladas, dos gritos. Você estava numa condição psicológica de submissão. Então, ali você realmente não conseguia se proteger de todas essas coisas. Hoje, crescida, adulta, madura, você está numa condição diferente. Então hoje, fisicamente, se alguém vier te dar um tapa na cara, uma chinelada na tua bunda, você vai conseguir segurar a mão dessa pessoa e aí pode decidir se vai revidar ou não, mas você tem estrutura para fazer isso. Se alguém hoje vier dizer para você, cala tua boca, você tem a estrutura para, opa, quem é você para me dizer cala tua boca? Cala tua boca você. Então, aquela menina, aquela criança, ela já não existe mais. Ela está em um lugar aí dentro de você. Mas hoje, você é outra pessoa. Você é uma nova pessoa. E essa nova pessoa é que a gente vai entender como foi construída a partir daquela menina. Tá certo? Muito bem. Então, qual que é o pulo do gato? Eu vou trazer para você aqui agora. O pulo do gato é você questionar as suas verdades, ou seja, os significados que você deu para as coisas. Então a gente pode basicamente separar as verdades, e verdades tem por tudo aquilo em que você acredita. Eu acredito que essa água aqui me faz bem pro meu corpo, né? Ajuda aqui a lubrificar os meus neurônios. Isso eu acredito, para mim é uma verdade. Então você vai refletir sobre as verdades que você atribuiu para as coisas. E aí a gente vai separar ela em dois grupos, tá? As verdades que te atrapalham e as verdades que são úteis para você. Vamos pensar aqui. Eu tenho uma verdade, vamos pensar, que eu não consigo aprender determinada coisa. Aline, eu não consigo aprender uma língua nova. Aline, eu não consigo me posicionar com meu chefe. Aline,
eu não consigo falar para minha mãe o que eu penso a respeito dessa situação. Isso são verdades, tá? Só que a verdade, essa água aqui ajuda meu corpo a funcionar melhor, é uma verdade útil, certo? Muito bem. E a verdade, eu não consigo me posicionar, é uma verdade que me atrapalha. Então, eu deixei para você como material complementar dessa aula, você vai baixar aqui no link, tá? Na parte de baixo aqui do vídeo, e você vai fazer o seu mapa da clareza. Então, você vai relacionar verdades que te ajudam, verdades que te atrapalham hoje, e aí a gente vai questionar essas verdades. Então, peraí, essa verdade que tá me atrapalhando, ela vem a partir de qual emoção? O que eu sinto a respeito dessa verdade? Essa verdade me faz sentir inferior, frustrada, triste, faz eu me sentir confusa, eu não consigo ter clareza a respeito dela. Essa verdade faz eu me sentir humilhada, frustrada, com vergonha. Então você vai trazer clareza para qual emoção aquilo desperta em você. Você percebe que a gente está fazendo um caminho contrário, né? Muito bem. Uma vez entendida a emoção que isso me traz, eu vou compreender a interpretação disso. Então eu vou sentar, tomar um café com essa verdade filha da mãe, né? Senhora Verdade, vem cá. Por que eu interpretei desta maneira? Eu interpretei desta maneira porque o tom de voz que aquela pessoa usou quando ela falou comigo, eu interpretei que era uma chinolada. Eu interpretei que ela estava com raiva. Eu interpretei que naquele momento ali eu estava errada. Eu interpretei que eu não tinha força física e emocional para enfrentar ela naquele momento. Então eu atribuí, eu interpretei aquilo. Interpretar é você esmiuçar a verdade. É sentar para tomar um café com a verdade que te atrapalha e perguntar para ela: como que eu interpretei isso aqui? Da onde que isso veio? Vamos ser detetive aqui, tá? Vamos fazer uma especialização dessa verdade. E aí você escreve: essa verdade eu interpretei porque... parará, tá? Muito bem. E agora a gente vai pro terceiro passo, que na verdade é o primeiro. Então, qual foi a coisa que eu dei atenção e me fez interpretar desta maneira? Será que eu estava prestando atenção naquilo que realmente ia me colocar para baixo ou ia me colocar numa posição de vítima, porque aí eu não precisava enfrentar? Ou será que eu dei atenção para uma coisa e uma situação porque aquilo na verdade já era o que eu estava buscando? Ou eu dei atenção naquilo porque eu naturalmente já tenho uma personalidade que é uma pessoa mais introspectiva, e eu dei atenção naquilo porque aquilo ia me colocar num lugar seguro. Ou eu dei atenção naquilo porque eu estava buscando realmente ser amada. Ou eu dei atenção para aquilo porque faz parte do meu objetivo futuro ter uma pessoa na minha vida. Então eu dei atenção para aquilo por um motivo. Então é a tua motivação. O que fez você prestar atenção naquilo? Então a gente vai na casquinha da cebola, depois a gente entra na cebola e a gente chega no centro da cebola, tá? Faz esse exercício. Se você tiver dificuldade, você me chama. Mas eu tenho certeza absoluta, que a hora que você senta, toma um café, anota tudo que tá vindo à tona aí a respeito dessa verdade e faz o teu mapa da clareza, você vai conseguir perceber coisas a respeito dessa verdade muito importantes. E isso dá pra gente pistas muito ricas a respeito do teu alto valor. Como que ele começou a se formar dentro de você, quais os padrões de repetição e as crenças que acabaram sendo atribuídas a essa situação que te faz mal, tá? Acreditar em coisas é positivo e nos ajuda enquanto seres humanos, mas tem coisas que a gente acredita e não fazem bem. É essas que a gente vai atacar agora, tá bom?
Então, espero ter o retorno a respeito desta aula, faça o exercício e depois venha me contar o resultado. Até a próxima aula!